Seja bem-vindo novamente à Rosa dos Véus. Esse é o lugar em que eu vou te ajudar a sair dos véus da ilusão. Aqui você vai entender o que está por debaixo dos véus. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre as crianças, linhagens de crianças. Então começamos com a linhagem das crianças índigo, depois passamos para as crianças cristais, depois para as crianças arco-íris e hoje vamos falar de uma nova linhagem de criança que está chegando agora, que são as crianças diamante. Então, nem todas as crianças elas vêm com a mesma missão, vêm da mesma linhagem. Algumas crianças vêm para repetir histórias, outras vêm para transformar essas histórias, como os cristais, outras vêm para lembrar as pessoas do que é a verdadeira alegria, como os arco-íris, e outras que vieram para criar uma história totalmente nova, que são os diamantes. Então, quem são as crianças diamantes? Elas começaram a encarnar por volta de 2017. O pico de encarnação dessas crianças será entre 2025, este ano, até 2023. Essas crianças, elas vêm de dimensões muito superiores e elas carregam em si uma vibração altíssima, uma vibração muito refinada, muito diferente da vibração atual da Terra. Já existem cerca de 180 mil a 220 mil crianças diamantes na Terra. Se formos pensar no número total de habitantes da Terra, ainda é um número muito pequeno de pessoas diamantes, mas esse número tende a aumentar porque o pico de encarnação é a partir desse ano, aqui em 2025. Então agora eu vou falar das características da criança diamante para você ver se você tem um filho aí diamante, tá bom? Essas crianças, elas falam no campo, elas não falam com palavras exatamente aquilo que elas estão sentindo. O campo fala por elas. Essa é a principal característica dos diamantes e eu vou explicar para vocês como que isso funciona na prática. Elas reagem fortemente a ambientes desequilibrados, então elas não necessariamente vão demonstrar isso em palavras, mas muitas vezes elas podem ficar doentes ou elas podem ficar quietas, assim, só integrando tudo que elas estão percebendo ali com o campo delas. Essas crianças, elas não aceitam distrações, elas pedem que os adultos estejam 100% presentes. Senão, essas crianças, elas se desregulam na hora, assim. Quando o adulto, ele está focado em outra coisa, com pensamentos muito avoados, essa criança, ela fica chamando o adulto de volta, ela fica chamando o adulto para a presença, porque essa criança, ela veio para trazer a humanidade para viver na presença. Eu acho isso um presente incrível e é uma missão incrível e bem desafiadora, digamos assim, conseguir ancorar o ser humano na presença, né? Que quando estamos na presença, essa é toda a ideia do mindfulness, é trazer a pessoa para a conexão dela com Deus. Porque quando você está na presença, você não fica pensando no passado, nos seus problemas do passado, nem fica pensando no futuro, não fica com crise de ansiedade, nem nada. Você está no presente. No presente eu estou bem. Então, essa é a missão principal dos diamantes. Então, eles leem o campo do ambiente que eles estão e das pessoas ao redor deles e eles espelham a frequência daquela pessoa, daquele ambiente que eles estão. Como que funciona isso? Eu demorei um pouco para entender, mas aos poucos eu fui entendendo. Quando o adulto ele tá ansioso, ele tá triste, ele tá com raiva, a criança diamante ela muda, então ela começa a espelhar vibracionalmente aquele adulto. Como assim? Essa criança ela começa a ficar mais irritada, ela começa a chamar o adulto para presença, ela encontra várias formas de chamar, começa a falar mais alto, então ela fica chamando o adulto para presença, ou ela tenta mudar o ambiente de alguma forma. Só que diferentemente dos cristais, por exemplo, os cristais eles observam que o ambiente está desregulado e o cristal geralmente silencia e pega toda aquela tensão do ambiente para ele, fica tenso também e tenta resolver isso dentro de si para curar dentro de si. Então vai um tempo. O diamante não, o diamante ele não pega para si. Ele fica na mesma vibração naquela hora e depois que o adulto já se regulou, ele vida que segue, ele não pega para si, não fica remoendo aquilo. Então é bem diferente. Então por isso eles trazem uma missão, uma intenção muito grande para os pais, né? Para que os pais mudem, para que os pais evoluam, para que consigam vibracionalmente acompanhar a vibração dessa criança diamante, que é uma vibração altíssima. Então os pais precisam, pais de crianças diamantes, vocês se sentem pais de crianças diamantes, é muito, muito importante que vocês olhem para si, pratiquem o autoconhecimento para que vocês consigam realmente ver uma criança diamante com os olhos do diamante.
E uma coisa que as crianças diamantes têm, que é uma coisa que eu vou falar mais aqui nesse vídeo, é problemas com o corpo. Porque como o corpo humano é muito denso e a alma deles é muito elevada, acaba que tem certos desequilíbrios no corpo físico, principalmente no intestino. O intestino dessas crianças diamantes é muito, muito sensível. E não é só sensível fisiologicamente falando, mas sensível que nós chamamos de intestino mestre. O intestino de uma criança diamante, ele chega primeiro que a mente. Então, ele percebe, sente o campo primeiro do que a mente. Então, por muitas crianças diamantes vão ter os desequilíbrios, melhor falando assim, né, de intestino. Então, muitas crianças vão ter uma barriga mais estufada, vão ter maior dificuldade de absorção de nutrientes. Então, serão crianças que vão precisar de uma ajuda maior com a questão do intestino delas. Vão precisar também se alimentar melhor, então diminuir consumos de produtos que tenham conservantes, que tenham aromatizantes, que tenham açúcar, industrializados. Tudo isso vai pesando o intestino e vai mudando essa capacidade do intestino mestre de ser o primeiro que chega, que observa o campo, e vai como se fosse anuviando a capacidade do intestino mestre ser a ponte entre o corpo e a alma. Muito incrível nas crianças diamantes que elas são portais da nova terra. Então elas não vêm mais com a frequência da dor, do sofrimento, da raiva, do medo, etc. Tudo aquilo que a gente sabe do ego, etc, etc. Elas vêm com uma outra frequência que a gente nem sabe ainda o que elas vão trazer, mas é uma vibração altíssima de alegria, de conexão com a fonte, conexão com a divina presença, de conexão com os animais, com as plantas, literalmente ver o que está por baixo dos véus. Essas crianças diamantes, elas vão ver o que está por trás das plantas, dos animais, da natureza, da própria relação com os pais. Não vai ser mais aquela relação em que vai ficar pegando tudo dos pais, sabe? Igual que a gente passa muito aqui, né? Então, são crianças realmente que vieram trazer um presente pra gente aqui na Terra. Muito legal também dos diamantes é que, diferentemente de nós, réis mortais, as crianças de diamante vieram trazer a frequência de que não é preciso merecer para ter ou fazer algo para merecer. O das crianças diamantes também é que elas vieram com uma vibração de que, muito diferente de nós, dos réis mortais aqui da Terra, em que nós trazemos a vibração de que a gente precisa fazer para merecer a abundância, as crianças diamante não. As crianças diamante já vieram com a frequência de que eu mereço porque eu sou. Então elas não precisam sentir que precisam ficar fazendo coisas para merecer a abundância da vida. Elas simplesmente sabem que elas têm. E essa é uma frequência muito legal para os pais perceberem nas relações com os filhos. Porque os filhos, eles começam a receber coisas que eles pedem, assim, não necessariamente dos pais, mas de outras pessoas trazem. Eles simplesmente são grandes co-criadores. Então, eles imaginam que eles querem algo e aquilo acontece. Então, esse é um desafio muito grande também para os adultos e para o sistema, que é tentar colocar essas crianças dentro de caixinhas. Você precisa exercer performance aqui na Terra, né? Como se você precisasse ser alguém para poder ter tal coisa. E não, essas crianças diamantes já vieram com a frequência de eu sou tudo e eu vou fazer aquilo que me entusiasma. Essa é uma coisa que eu sempre falo lá no Instagram, que é viver o próprio entusiasmo, faz você atrair tudo que você deseja. Essas crianças já vêm com isso, são pessoas que eu não preciso falar isso, entendeu? Elas já vêm com essa frequência na fonte, já vêm com essa frequência no gene dela. Uma coisa também muito, muito legal nos diamantes é que quando elas sentem que algo está desalinhado ou quando elas se entristecem com alguma coisa, elas não guardam para si aquilo. Elas fica no campo sutil dela, assim, e ela vai absorvendo, vai entendendo aquilo, digerindo aquilo, é a melhor palavra, com o intestino dela, o intestino mestre. Vai percebendo tudo e ela vai, aos poucos, o próprio campo dela vai digerindo tudo aquilo que ela viveu e no tempo certo aquilo vai embora. Muito diferente da gente, que fica com aquilo remoendo uma situação e lembrando, e tá com 20 anos depois tá lembrando daquilo. Não, as crianças de diamante não. A partir do momento que elas liberaram aquilo com o campo delas, já era. Elas não lembram mais, já superou. Realmente muito diferente. Uma coisa que realmente pode acontecer com os diamantes é elas ficarem doentes quando elas têm muita coisa para digerir no campo delas, né? Aconteceu, por exemplo, uma coisa muito ruim na família, uma tragédia. Então elas podem realmente ficar doentes porque é muita coisa para elas tentarem digerir de uma vez, né? Mas, por exemplo, pode ficar com uma gripe, um resfriado, etc.
mas é muito diferente de nós, pessoas que ficam lembrando daquilo por muito, muito tempo, né? Precisando de terapias por muito, muito tempo. Quais desafios para essas crianças diamantes é tentar evitar ambientes muito barulhentos, ambientes que exigem muita performance. Então, são crianças que elas precisam de ambientes mais amorosos. Ah, óbvio, eu acho que isso é mais geral também, né? Todo mundo precisa de um ambiente mais calmo, mais acolhedor, um ambiente em que ela se sinta integrada, né? Acolhida e tudo mais. Então, muitas vezes elas podem parecer apáticas porque elas precisam guardar, elas precisam do momentinho delas para conseguir se entender com o próprio campo delas e digerir a informação que elas estão digerindo ali no momento. Se foi algo ruim, se foi algo muito bom. Tem momentos em que essas crianças diamantes, elas também parece que elas desligam, elas ficam assim, elas param, depois elas voltam. Esse é o momento que elas estão se reequilibrando, recalibrando com a fonte que tudo é. E depois elas voltam em vida que segue, como se nada tivesse acontecido. Isso também, se você já observou isso no seu filho, esse é um sinal também que ela pode ser uma criança diamante. Essa criança, ela precisa de adultos que saibam observar, saibam interagir com o campo vibracional dessas crianças, não necessariamente um comportamento. Como assim? Às vezes, uma criança diamante, ela vai estar estressada, vai estar irritada. Muitos adultos, né, vão tentar observar o comportamento daquela criança, vão achar que aquele comportamento está errado, ou ela está assim porque ela quer tal coisa e tudo mais. Mas, na verdade, aquela criança está espelhando o ambiente que ela está. Então, se você consertar, voltar para a presença no momento que você está ali com a criança vai melhorar em 90%. Ela só está espelhando o tempo inteiro, espelhando, espelhando, espelhando. É por isso que a missão delas é muito grandiosa e só famílias que realmente querem muito isso, com a missão de alma, encarnar como uma criança diamante, porque ela exige dos adultos e das pessoas que cuidam dela que elas vivam na presença, que elas vivam conectadas com a verdade, com o eu sou. E tem um detalhe também incrível que você pode perceber se você tem um filho diamante ou não, é que eles, como eles percebem o campo, eles sabem se alguém vai chegar, ou se alguém está doente, ou se tem alguma situação errada. Então, muitas vezes essa criança vai perceber se tem alguém chegando, se tem alguém que está doente. E daí você tem que ter a perspicácia de, se o teu filho falar que a pessoa está doente na frente da pessoa que está doente, você ter perspicácia de falar, filho, essas coisas as pessoas não gostam muito de ouvir, mas você pode contar para a mamãe, você pode contar para o papai, e a gente pode mandar para essa pessoa uma energia de luz, uma energia de amor. E a gente vai conversar com essa pessoa, ver se ela precisa de ajuda. Mas você não precisa ficar com esse sentimento para você. Isso é da pessoa e nós agradecemos que você tenha a confiança de falar isso pra gente. Porque sei que esses momentos podem acontecer, esses desafios podem acontecer, sei lá, num shopping, num parque, a pessoa sair falando que a outra pessoa tá doente, por exemplo. Então é uma coisa legal de, se começar a acontecer com você e na sua família, você saber lidar aí com isso da melhor forma. Eles sentem a vibração do alimento, que é a mesma coisa de sentir se alguém vai chegar ou se alguém está doente. Então, se certo, por exemplo, comida que tem muita mistura alimentar, por exemplo, macarrão com molho, com muita coisa, eles tendem a sentir a vibração daquilo como muito bagunçado. Então, é muita vibração junto. Essas crianças diamante, elas têm costume em gostar de comer coisas separadas. Então, eu quero comer só o arroz, quero comer só o feijão hoje, quero comer só a batatinha hoje. E gostam também que estejam em lugares separados. Então, se você achar que isso também está acontecendo na sua casa, pode ser mais um sinal que seu filho é uma criança diamante, porque eles gostam de sentir uma frequência vibratória por vez. É igual sucos também, muita mistura de suco também não rola muito não, é uma coisinha só ou outra. E isso com o tempo começa a melhorar, porque vai crescendo, vai se adaptando e tudo mais, mas isso é principalmente com crianças muito pequenas, que os diamantes ainda são muito pequenos, né? Então é isso, galera, essas são as crianças diamantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, manda para as pessoas que você sente que podem ter um filho diamante. Escreve para mim aí se você tem um filho diamante, se você sente que seu filho tem essas características que eu falei aqui para você. Eu espero vocês no próximo vídeo.